Olá, meus amigos. Vamos iniciar aqui mais uma live. Hoje, sábado, ainda da oitava da Páscoa. Espero que todos estejam muito bem. Desejo que todos estejam bem. Vamos começar aí hoje. Vamos seguir o estudo no Catecismo de São Pio X. Deixa eu zerar aqui o cronômetro aí. Espero que todos estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos. Aparecida, Eduardo, Bárbara, Cláudio, sejam todos muito bem-vindos. Então hoje nós vamos ver o capítulo 2, que trata do primeiro artigo do Credo. Então nós na quinta-feira tratamos sobre as lições preliminares, né, do Catecismo. Ontem sobre a parte geral do creio, né, do Credo Apostólico, e hoje nós vamos caminhar para o capítulo 2, que trata do primeiro artigo do Credo. Né? Este capítulo 2 tem 1, 2, 3 partes. Tá? Eu vou fazer a primeira parte hoje, tá? Se der tempo a segunda, tá? Ô Pedro, tudo bem? Deus abençoe, Dona Rose, sejam todos muito bem-vindos. Enquanto a gente está aqui pedalando, a gente estuda um pouco de catecismo, né? Então, para quem não conhece, esse é o Catecismo de São Pio X, né? Publicado pela Editora Permanência. Ele foi publicado a primeira vez, deixa eu ver na carta aqui, 1903, tá? Boa noite. Por que você escolheu esse catecismo e não o amarelo? Há necessidade de comprar o Pio? Não há uma necessidade, tá? Eu escolhi esse porque ele é muitíssimo objetivo, para que depois a gente entre com o amarelo. Então o critério foi a objetividade. Tá? Você não precisa comprar o Catecismo de São Pio X, porque a estrutura do Catecismo de São Pio X e a estrutura do amarelo são a mesma. Igualzinho. Aliás, todo o catecismo da Igreja Católica, ele tem que ser feito dentro daquilo que é essencial na fé. E que conforme a gente leu, e o essencial da fé é o credo, é os mandamentos, é os sacramentos e é o Pai Nosso. Esse é o essencial. Então, tanto o amarelo, quanto o catecismo romano, quanto esse catecismo, tem o essencial. Certo? Vamos lá. De Deus Pai e da criação. Pergunta 22. O que nos ensina o primeiro artigo do Credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O primeiro artigo do Credo ensina-nos que há um só Deus, o qual é todo-poderoso e criou o céu e a terra e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. Dá para se passar horas falando sobre essa primeira pergunta, mas ela não é uma novidade assim em termos de talvez a coisa mais polêmica é justamente o seguinte: todo católico deve confessar que Deus criou o céu e a terra. Isso é um dogma de fé. Ou seja, uma verdade da fé que não pode ser negada. Mas o mundo veio de uma explosão, a Terra
evoluiu de uma explosão. Não. Sinto muito. Como as coisas se deram é uma coisa. Quem criou é outra. O primeiro motor, como diz Aristóteles, né, aquele que move e que não é movido, é Deus. Então ele é o primeiro, ele é quem criou tudo. Como isso se deu, se foi pela linguagem bíblica da criação, se é pela linguagem, aspas, muitas aspas no que eu vou dizer, científica da evolução, seja ela da concepção darwinista, seja ela do design inteligente, é outros 500. Não é disso que se trata aqui. O que se trata aqui é o seguinte: quando alguém lhe perguntar quem criou o mundo, tem que ser uma resposta automática. Foi Deus. O Deus da Bíblia. Foi ele que criou o mundo. Ah, mas a ciência não diz isso. Bom, problema da ciência. Né? Como sabemos nós que há Deus? Sabemos que há Deus porque a nossa razão nolo demonstra e a fé nolo confirma. 24. Por que se dá a Deus o nome de Pai? Dá-se a Deus o nome de Pai, primeiro, porque é Pai por natureza, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, do Filho por ele gerado. Segundo, porque Deus é Pai de todos os homens, que ele criou, conserva e governa. Terceiro, porque finalmente é Pai pela graça de todos os cristãos, os quais por isso se chamam filhos adotivos de Deus. Então, pergunta 25. Por que o Pai é a primeira pessoa da Trindade? O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, porque não procede de outra pessoa, mas é o princípio das outras duas pessoas, isto é, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Uma questão importante aqui. Tomem muito cuidado quando vocês começarem a ouvir padres teólogos dizerem assim: Deus é pai e é mãe. Não, não é isso que a doutrina católica ensina. A doutrina católica ensina que Deus é pai. Ponto final. Por que ele é pai? Porque por natureza ele é pai da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele não é mãe. Certo? Ele é pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Católico 23. No caso da Trindade, vejam, agora eu estou falando da figura de Deus Pai. Tá? A Trindade é Deus em três pessoas distintas. Esse é o mistério, a comunidade chamada Trindade. O que quer dizer a palavra todo-poderoso? A palavra todo-poderoso quer dizer que Deus pode fazer tudo o que quer. Deus não... Pergunta 27. Deus não pode pecar nem morrer. Como é então que se diz que ele pode fazer tudo? Diz-se que Deus pode fazer tudo, embora não possa pecar nem morrer, porque o poder de pecar ou morrer não é efeito de potência, mas de fraqueza, a qual não pode existir em Deus, que é perfeitíssimo. Então, essa objeção que levantam, né? Deus então não peca e não morre. Evidente, por quê? Porque como ele é santo, ele não peca. Como ele é vida eterna, ele não morre. Então é impossível, tá? Ele demonstrar essa fraqueza, que no nosso caso é fraqueza. 28. O que quer dizer
Criador do céu e da terra. Criar quer dizer fazer do nada. Portanto, Deus disse Criador do céu e da terra, porque fez do nada o céu e a terra. E todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. Então, é importante esse texto de São Pio X, porque isso põe um ponto final na sanha de muitos questionamentos a respeito do universo. Quem teria criado o universo? A resposta do cristão, a resposta do católico é bastante simples, foi Deus. O mundo, pergunta 29, o mundo foi criado somente pelo Pai? O mundo foi criado igualmente por todas as três pessoas divinas. Porque aquilo que uma pessoa faz relativamente às criaturas, fazem-no com um só e o mesmo ato também às outras. Então, a Trindade, que é Deus, criou junta. 30. Por que então a criação se atribui particularmente ao Pai? Atribui-se a criação particularmente ao Pai, porque a criação é efeito da onipotência divina, a qual se atribui particularmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo, embora todas as três pessoas tenham a mesma onipotência, sabedoria e bondade. 31. Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou? Sim, Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou, conserva-as e governa-as com a sua infinita bondade e sabedoria. E nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou permita. Nada. Para bom e para mal, minha gente. Né? 32. Por que dizeis que nada sucede sem que Deus o queira ou permita? Diz-se que nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou permita, porque há coisas que Deus quer e manda, e outras que ele não quer, mas não impede, como o pecado. 33. Por que Deus não impede o pecado? Deus não impede o pecado, porque até do abuso que o homem faz da liberdade que ele lhe concedeu, sabe tirar um bem e fazer resplandecer ainda mais a sua misericórdia ou a sua justiça. Esse texto é interessante porque ele coloca abaixo muitas reivindicações que são feitas a respeito de Deus. Claro que São Pio X, neste catecismo, ele não coloca fontes, tá? É um catecismo para ser ensinado na paróquia sem muita fundamentação, né? Para quem quer saber o porquê das coisas. Mas está amplamente escorado na teologia vigente desde os pais da igreja. E é muito interessante porque ele é reto e objetivo. Ele não brinca. Ele não fica tangenciando coisas. Então, por exemplo, quando ele diz que Deus continua conservando, né, o trecho diz assim, conserva e governas com sua infinita bondade todas as coisas que criou, é porque ele não perdeu o comando das coisas. Ele não tirou férias e deixou que meia dúzia de cupinchas resolvesse. Muito pelo contrário, Deus continua governando. Deus, em sua graça, bondade e infinita sabedoria, continua governando. E nós não devemos duvidar disso, por mais triste que seja a situação em que vivamos. Por mais sofrimento que encontremos,
A gente tem que buscar enxergar com os olhos de Deus todas as coisas. Certo? Muito bem. Era isso que nós tínhamos para o Catecismo de São Pio X. Tá? Então hoje nós começamos o capítulo 2 a respeito do Criador, a respeito de Deus. E talvez a forma mais bela de se aprender a respeito de Deus, a personalidade de Deus, a gente encontra lá nos Salmos. Nos Salmos, no livro dos Salmos, aqueles 150 capítulos belíssimos, a maioria da autoria do grande rei Davi, mas a gente encontra ali também um Salmo de Moisés, Salmo de Salomão, né? É muito rico, porque ali há um coração cantando, rezando, pranteando diante de Deus, né? E ali há uma descrição da bondade e do amor de Deus, da lei do Senhor. O Deus da Bíblia, o Deus que criou o céu e a terra, Deus Pai Todo-Poderoso. É dogma de fé. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com aqueles discursinhos. Ah, Deus é pai e mãe. Não, não é. Deus é pai. Isso é dogma de fé. Tá? Ou seja, quem diz algo ao contrário disso não é cristão. Lembre-se que eu falei ontem sobre o caráter geral do credo, que aquelas verdades são verdades que não podem ser removidas ou ditas de outra forma. E a primeira verdade, o primeiro artigo do credo é que creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, não é pai e mãe. Pai. Certo? É isso. Então, irmão, ele está dizendo aqui, Deus não tem sexo. Já vi padre dizendo assim, não, Deus não tem sexo realmente. Aqui não se trata de sexualidade, irmão. Quando você fala em Deus, você não pode falar, pelo menos no que diz respeito a Deus Pai, tá? Você não dá para empregar essa figura. Quando nós falamos de Jesus Cristo, sim, ele é um homem, tá? Mas a gente tem na mente as representações, né? Por exemplo, há trechos no Salmo que diz assim, a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Deus tem mão? Não, Deus não tem mão. Isso é uma forma, como os teólogos chamam de antropomorfismo, que é uma forma para que você possa, que o texto foi escrito para que você possa entender a ação de Deus. Agora, o fato de Deus não ter sexo não quer dizer que ele não tenha criado o sexo. Que ele não tenha criado isso no ser humano, criado homem e mulher. Foi ele que pensou. Né? Então, assim, isso não é cavalo de batalha. Por mais difícil que possa parecer. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, quando alguém a pessoa que chega e diz na igreja assim, Deus é pai e Deus é mãe, ou diz Deus pai e Deus mãe, está tentando usar da linguagem para impor uma ideologia. Entendeu? Ideologia esta que a igreja não subscreve. Tá? Não subscreve. Da perspectiva da palavra, da linguística, quando nós falamos de Deus, o gênero é neutro. Tá? Mas a palavra é masculina, pois senão não existiria deusa. Mas o nome Javé, o Senhor,
é tratado em toda a escritura como se fosse masculino, sim, sem problema. Tá? Mas efetivamente, então é o sexo de Deus, ninguém sabe. O que nós sabemos é que Jesus Cristo é um homem. A de Deus Pai, ninguém sabe. Isso não é importante, é essa a questão. Tá? Não é importante de forma alguma. Tá? Não vamos ficar mexendo, né, tentando achar pelo em ovo, como se costuma dizer. Padres amados aí, Padre Marconi, Padre Luiz Henrique, a bênção de vocês aí, estamos conversando aqui sobre o Catecismo de São Pio X. Só dando uma parada aqui. Agora vamos voltar à bicicleta. Vamos ver que perguntas que nós temos hoje. Temos uma aqui. É interessante. Alguém me fez a seguinte pergunta. Deixa eu voltar aqui. Ou imaginar que Deus, como é que é? É um senhor de barba branca no céu. Essa é uma representação. Deus não é assim. No caso, Deus tem sentimentos, já que ele tem ciúmes e que o Espírito Santo chora. Veja, todos os sentimentos descritos na Escritura Sagrada, eles só são descritos do jeito que são, porque para que o homem possa entender. Então, para você entender o seguinte, o texto da Bíblia, quando Jesus chora, ele está encarnado, ele é homem, certo? Lá em João 11:35. Quando diz que o Espírito Santo chora, é uma maneira de você entender que ele está entristecido. João Santos. Senhor Gustavo, é possível que aconteça que algumas canonizações não sejam verídicas ou de fato são todas verídicas? Olha, esse assunto é pano para manga. Eu vou te dizer o seguinte. Eu não acho impossível que sejam falsas, algumas delas. Mas isso vai demandar alguns estudos nos processos. Tá? Agora, por exemplo, eu tenho certeza que vai acontecer, por exemplo, do Vaticano querer canonizar Dom Helder Câmara. E esta canonização, eu tenho certeza que é falsa. Não há pontífice neste mundo que me faça rezar para Dom Helder Câmara. Tá? Rodrigo, por que Deus endureceu o coração do faraó? Porque ele quis. Você não percebe que faraó mantinha o povo na escravidão, ou seja, estava pecando. E Deus usou este pecado do coração do faraó para prover a libertação do povo. Simples assim. O coração dos governantes está na mão de Deus. Não pensem que ele não perdeu o comando. Tá? A gente não pode se iludir. Vamos ver o que tem de pergunta aqui. Vocês frequentam regularmente uma mesma paróquia? Sim, frequentamos. Hoje eu frequento a paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Novo Hamburgo. Próximo aqui. Cidade calma para morar no sul. Estamos procurando para nos mudar. Cidade calma. Eita, nós. Irmã, faça assim, ó. Venha ao Rio Grande do Sul primeiro. Tá? Nunca vá morar numa cidade sem antes ter visitado essa cidade algumas vezes. Tá?
Pedro Cunha, Deus intervém na humanidade ou não? Evidente que intervém. Você não ouviu o que eu li no catecismo? Que Deus que criou todas as coisas continua conservando e governando a humanidade. O fato de você ter acordado hoje, irmão, e não ter morrido enquanto dormia, é um ato da ação de Deus. Ele continua intervindo na humanidade. A misericórdia dele se renovou por mim e por você, por todos que estão aqui. Então, sim, ele continua intervindo. O problema é que a intervenção dele, para muita gente, nada mais é do que coisas naturais. João Santos, podemos ter azar por pecados cometidos, como, por exemplo, uma justiça divina. Irmão, você precisa ler o Catecismo da Igreja Católica. Isso que você perguntou se chama superstição. Tá? Padre Marconi falando, ó. Na narrativa da paixão, sempre me chama a atenção a expressão: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fale um pouco sobre a humanidade dócil de Jesus. Ó, isso é maravilhoso. Porque, veja, em Jesus, nós temos algo fabuloso. Nós temos a humanidade que foi doada pela Virgem, uma humanidade que já havia sido preservada do pecado e que Jesus a recebe, e a ação profunda do Espírito Santo, gerando um ser totalmente novo, todo especial, todo celestial, que só se demonstra como plenamente depois da ressurreição. Porque até então ele passa por todas as fases de desenvolvimento e morre, como todo ser humano. Mas por que ele volta à vida? Por uma ação do Espírito Santo, que era constitutiva. E o que é mais interessante é o seguinte: no caso de Jesus, quando a gente fala que a carne é fraca, o que a gente deveria pensar é o seguinte: ela é frágil. A nossa carne imaculada pelo pecado, ela padece de coisas comuns. A gente sente fome, a gente sente sede, a gente cansa, a gente chora, né? E isso isso faz parte da nossa fragilidade. Para aqueles que são dependentes de alguma coisa, como quem fuma ou quem bebe, aí você percebe o quão grave é, quão fraca é a carne. Né? No caso de Jesus, você vê que quando ele diz que o espírito está pronto, sabe? Ou seja, o coração dele estava na mão de Deus, lá no jardim, ele diz: olha, a minha alma está pronta. Mas, muito provavelmente, fazendo uma paráfrase, tá? Não tomem isso como uma questão teológica, mas a paráfrase aqui é a seguinte: ele olha e diz assim: viver nesta terra é bom, estar neste corpo é bom. Ele tem muitas vicissitudes, muitas dificuldades, mas também tem muitas alegrias, e às vezes estas alegrias podem ofuscar um pouco, né? Esta humanidade pode ofuscar um pouco o plano de Deus, que é muito maior. No caso de Jesus era enorme, porque ele sabe que ele vem para morrer. E passar pela morte é algo ruim. Nós não gostamos de sofrer. É neste sentido que a gente tem que entender quando Jesus fala: a carne é fraca.
ele teria que passar pelo sofrimento do flagelo, da dor, sabe, da morte. Mas ele vai porque ele sabia que ele tinha que morrer por nós. No nosso lugar. Pelos nossos pecados, pela salvação de muitos, como diz a liturgia. É impressionante. A mensagem da cruz é uma mensagem que a gente deve gastar muito mais tempo falando dela. Pedro Cunha. Mas respeita o livre-arbítrio do homem? Rapaz, eu não entendi direito a sua pergunta. Deixa eu ver a anterior. Deus intervém na humanidade ou não? Aí depois você diz, mas respeita o livre-arbítrio do homem? É evidente. Todo mundo que está no inferno desejou ir para lá. Pelo que eu entendi, Deus sabe de tudo na minha vida. Se vou casar, quantidade de filhos e quando vou morrer. Sim, senão ele não seria Deus. Rodrigo Londeiro. Grande Rodrigão. Gustavo, recentemente estudando o catecismo me dei conta do escândalo que foi a encarnação. Deus se rebaixar até nós para o sacrifício definitivo. Se puder comentar um pouco isso, claro. Então, importante dizer algo aqui, ó. Na leitura de hoje, do Evangelho de Marcos, capítulo 16, nós encontramos praticamente um sumário das leituras dos outros dias, dos dias anteriores da semana. E hoje, nós encontramos Jesus repreendendo os discípulos depois da ressurreição, porque eles, faltava fé para eles e eles eram duros de coração para acreditar na ressurreição. Qual é o problema? E o problema não é só para eles a ideia de Deus ter um filho. Para um judeu, naquela época e agora, a ideia de Deus ter um filho é inconcebível. Eles pararam lá na lei. Não. Deus é único. Não tem conversa. Ele não vai mudar as regras no meio do jogo. Não é que ele mudou as regras. É que ele foi se revelando progressivamente. Então a ideia de Deus se encarnar, de Deus ter um filho, essa ideia era uma das ideias que os judeus consideravam blasfêmia. E eles tentaram matar Jesus por causa disso. Né? E a dinâmica disso, Rodrigo, é uma dinâmica poderosíssima. Porque isso nos separa profundamente dos judeus. Porque da mesma forma os discípulos, eles, se você prestar atenção, por exemplo, no texto que a gente leu durante a semana no Evangelho do Dia, sobre os discípulos no caminho de Emaús, você percebe que os discípulos ainda acreditavam numa libertação política de Israel. Enquanto Jesus diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Por isso que é claro quando ele fala para Pilatos, olha, o meu reino não é deste mundo. Nenhum poder, todo o poder que tu tens, tu só tem porque foi te dado pelo céu primeiro. Porque se eu não quisesse, ele quis se oferecer. Entendeu? Ele não foi um cordeirinho. A diferença do cordeiro da antiga aliança para a nova aliança é que o cordeiro da antiga aliança ele era dado para ser sacrificado. O cordeiro da nova aliança, que é Jesus Cristo, ele se deu. E Jesus fala disso. Olha, ninguém toma a minha vida, eu dou ela espontaneamente. Então ele sabe, se você vê o trecho também onde Simeão fala com a Virgem, com São José, na apresentação no templo, a gente vê Jesus, vê Simeão dizendo, olha, este menino aqui,
Vai ser um sinal de contradição. Vai ser a salvação de Israel. Só que a visão que muitas pessoas tinham naquela época era a visão do Messias político, que vai nos libertar da opressão de Roma e não da opressão dos nossos pecados, que é muito mais sério. Entende? É muito interessante que tem um autor, um filósofo chamado René Girard, que escreveu um texto chamado O Bode Expiatório. É um texto belíssimo, dizendo como o sacrifício de Jesus Cristo pôs fim a toda a lógica de sacrifício, porque o sacrifício dele foi completo, definitivo, integral, não precisa de mais nenhum outro. E ele expande isso até para a questão da mídia. De tempos em tempos, nós temos que escolher um bode expiatório para sacrificar e colocar as culpas coletivas de todos. Porque esse é um sistema que girou durante muito tempo, mas que terminou em Jesus Cristo. Efetivamente. Mas na natureza humana continua existindo de forma muito profunda. E se repetindo, e se repetindo, e se repetindo. Enfim, não dá para ir muito longe do que isso, mas é muito interessante esse tema. Muitíssimo interessante. Vamos lá. Será que tem mais alguma? João Santos. Os textos apocalípticos e as frases apocalípticas no Evangelho me parece que remete mais à morte em si de estar preparado do que o fim dos tempos como conhecemos. Não. Se você ler Mateus 24, você já vai perceber muita coisa diferente. Rodrigo, exatamente. É difícil para muitos de nós percebermos que tudo no Evangelho é sobre a eternidade e não sobre esta vida aqui na Terra. Então, é para onde iremos, né? Exatamente. E sabe o que é mais curioso? E eu vou aproveitar o Evangelho de hoje, tá? Maria Madalena tinha visto, né? O que diz aqui? Fui protestante por 13 anos, me converti ao catolicismo lendo o catecismo, ainda, quando era protestante. Que bom, Ju. Que bom, Pedro. Deus abençoe. Católico 23. Hoje em dia continuamos com a mentalidade de que haverá um Salvador aqui neste mundo. É a tentação frequente. Muito frequente. No Brasil, ainda mais. Mas eu queria voltar no texto do Evangelho do dia que dizia o seguinte: Maria Madalena tinha visto Jesus ressuscitado. Os discípulos não acreditaram. Os discípulos de Emaús tinham visto Jesus e os 11 não acreditaram. Eles só foram acreditar depois que eles viram Jesus na praia, na Galileia. E mesmo assim Jesus os repreende pela sua falta de fé e pela sua dureza de coração. Estes homens, no final do texto, diz assim, ele dá uma missão para estes homens, que estes homens devem ir e pregar o evangelho a toda criatura. Ele pega a matéria mais vil e entrega para eles a missão mais excelsa. Deus é um cara impressionante. Padre Marconi, Gustavo, você faz distinção de predileção entre a missa nova e versus Deum? O que você acha da atual restrição que temos com a missa versus Deum? Padre, eu vou lhe dizer o seguinte. Ao contrário da maioria das pessoas, padre, quando eu me tornei católico, eu tive boas experiências com a missa nova. Muito boas. Eu tenho um sacerdote aqui, eu vou segurar a sua pergunta para todo mundo ver. Teve um sacerdote aqui em Porto Alegre, que é ligado ao Opus Dei, que é o padre Manuel Santos. Ele rezava a missa nova de uma forma maravilhosa. E assim, virado para o povo, normal. E assim, a missa dele não era uma missa festiva, era uma missa solene, reverente. E ele
cantava maravilhosamente bem. Precisava só de um organista, sabe? O cara tocando órgão e o povo ia atrás. Para você ter uma ideia da profundidade disso, eu tenho a missa dele gravada em áudio. E chegava no momento do cânon romano, né? O pessoal conhece o por Cristo, em Cristo, por Cristo, em Cristo e com Cristo, né? Per ipso et cum ipso et in ipso estibio pater omnipotente. Ele fazia este momento, ele vinha fazendo as intercessões, e quando chegava neste momento, ele alçava a voz e cantava o cânon romano em latim, num estilo cantochão, e aquilo era poderoso. Então, padre, o que eu vou lhe dizer? Eu passei bom tempo, no início da minha vida no catolicismo, eu brinco muito que o padre Manuel me traumatizou, porque eu percebi naquela pouca estrutura que ele tinha, mas a profunda devoção que ele tinha na missa, e ele mesmo dizia, a minha missa é melhor do que essas que vocês estão rezando, as ditas tridentinas que vocês estão rezando aí. E era verdade. Muita gente ficava nervoso com isso, brabo. Porque ele fazia questão de ficar fora dessa briga. E eu vou lhe dizer assim, eu assisti na minha vida, até hoje, assim, pessoalmente, umas 2 ou 3 missas no rito antigo versus Deum. E eu posso lhe dizer que dessas minhas 3, 4 experiências, só uma foi satisfatória, que não foi aqui no Brasil, foi no Paraguai. E eu lhe confesso, assim, sendo muito, muito respeitoso, que eu não entre a missa nova e a missa antiga, eu prefiro a missa nova. Mas como o concílio desejava ela, sabe? Rezada em latim, com órgão, com cântico, com o padre virado versus Deum, entendeu? Porque está lá no missal romano. Escutem o que eu vou dizer para todos vocês aqui que estão me ouvindo. O padre virar para o povo é uma exigência que não está escrita no missal romano. Em todas as edições. Certo? Em todas as edições. Não há exigência de se virar. Isso é um costume no clero brasileiro. Claro que quem faz como manda o missal é perseguido pelos colegas. Bom, tem padre que é perseguido. Essa semana mesmo eu encontrei um padre em que ele diz que ele foi perseguido ativamente pelos seus colegas de paróquia porque ele usa batina. Simples assim. Então, né, se ele rezar versus Deus, ele está automaticamente posto para fora. Né? Agora, a respeito da restrição que o Papa Francisco fez, eu acho um pecado grave, sabe? Do pontífice. Porque ele realmente, com essa decisão, ele sedimentou a pá de cal para destruir a tradição. E o que vai nos restar é rezar clandestinamente a missa antiga. Porque nós precisamos erguer o nível das missas, sabe? O povo precisa. Nós vamos voltar a ser um pequeno rebanho. Então, para aqueles que querem realmente ser católicos, eles vão precisar aprender a missa antiga, a missa versus Deus, ou eu chamo ela de vetus ordo, tá? Que é a ordem antiga, a missa antiga. Precisaremos aprender, porque faz parte da tradição, e precisaremos desobedecer esta ordem papal, porque é uma ordem que não está de acordo com a tradição da igreja. Né? E rezar para que Deus nos livre
né, e nos mande um Papa que volte a permitir que se reze a tradição da Igreja, né? E fazer o projeto. Eu não sou contra o concílio, viu? Muito pelo contrário, eu acho que ele ainda nem chegou no Brasil. Eu acho que ele precisa ser. Tem gente que nunca leu o concílio. Tem padre que fala do concílio, mas nunca leu uma letra. Né? Tem coisas que não são executadas no Brasil. Então, irmãos, assim, viu, Padre Marconi, eu sou favorável à missa nova, eu não acho que ela seja errada. Muito pelo contrário, eu acho que ela pode sim ter problemas dependendo da oração eucarística que se usar. Mas numa paróquia onde o povo é bem adestrado na Escritura e conhece bem os sacramentos, você não vai ter problema, tá? Porque a paróquia vai crescer, não há dúvida, desde que ela seja rezada solenemente e você invista também na criação, na catequese do povo. Acho que respondi, padre. Por que esta restrição à missa tridentina? Foi algo que eu sempre quis saber. Irmão, não existe missa tridentina. Existe missa antiga. Tá? A restrição se deve ao fato de que ela é muito mais bonita que a missa nova. E ela expressa a fé da igreja com mais precisão do que a missa nova. Então ela foi restringida porque o concílio promulgou uma reforma, né? O Concílio Vaticano promulgou uma reforma que ficou muito ruim. Então nós temos uma nova ordem, ou seja, uma ordem conciliar para rezar uma missa nova. E o que o Papa Francisco fez foi nos trazer de volta para aquilo que foi dito em 1970, com a promulgação do missal da missa nova. Simples assim. A ideia, tá, é impedir com que as novas gerações tenham acesso a questões tradicionais, né, ao caráter tradicional da igreja. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Pergunta do Rodrigo: você acredita que Santo Agostinho é o grande doutor da graça na teologia? Eu não preciso acreditar, irmão. Esse aí é o título dele. Tá lá, ele tem um volume enorme sobre a graça. Quem é maior do que Agostinho a respeito da graça, irmão? Tá lá, esse é o nome dele. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu já falei bastante aqui para vocês. Eu acho que é isso. Deixa eu ver, as perguntas também todas foram feitas, respondidas. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente já siga o baile aqui. Uma feliz Páscoa para todos, né? Primeiramente, né? No final aqui, nós ainda estamos na época da Páscoa, né? Páscoa começa no domingo e vai até o domingo, né? Na oitava da Páscoa. Ô Rodrigão, obrigado, Deus abençoe. Segunda-feira eu retorno, se Deus permitir. Então, de segunda a quarta, nós vamos fazer a jornada bíblica nos evangelhos e de quinta a sábado, Catecismo Maior de São Pio X. Obrigado a vocês todos, viu, por estarem aqui. É uma alegria poder conversar com vocês sobre isso. Contem com as minhas orações e eu peço que rezem por mim, tá? Porque eu preciso das orações de todos vocês, tá bom? Tu acha que teremos que mudar de cidade para achar uma missa mais piedosa? Sim, eu tenho certeza. Padre Marconi, muito obrigado, meu querido, pelas respostas. Eu que agradeço, Padre, sua bênção, viu? Deus abençoe o irmão. Conte com as minhas orações. Obrigado por ouvir o que este ímpio aqui tem a dizer. E conte com as minhas preces. Obrigado mesmo, tá? Deus abençoe. Até segunda-feira.